Está escrito. Um ministério com mensagens pela televisão, apresentado por George Vandeman, traz até você o Cristo Vivo. Através da série de estudos bíblicos em vídeo, A Verdade para o Tempo do Fim. Estudo de hoje: Olhando para o Futuro. Olá, amigo. Hoje vamos conversar sobre o final dos tempos. De fato, por alguns instantes, vamos concentrar nossa atenção no final dos tempos. Você já pensou como seria olhar para o fim do mundo lá do futuro? Sabe, hoje estamos brincando com o final dos tempos. Mas qualquer dia desses, o final dos tempos já será passado. Durante 3 dias, as longas e cansativas horas se arrastavam. O voo 316, com seus 68 passageiros, continuava parado na pista do Aeroporto Internacional Kennedy. Por quê? Era algum problema mecânico? O tempo? Algum sequestro? Não. As autoridades americanas só queriam se certificar de que uma passageira a bordo daquele avião não estava deixando o país contra a própria vontade. Seu marido tinha fugido para os Estados Unidos e ele queria que ela se juntasse a ele. Ela tinha sido pressionada ou mesmo forçada a entrar no avião? Esse era o medo dele. Mas agora, na presença de autoridades de ambas as nações, ela tinha dito: eu amo meu marido, mas ele decidiu ficar aqui e eu decidi ir embora. Teria ela falado livremente sem nenhuma coerção? O advogado de seu marido declarou: não posso dizer com certeza. Não tenho como garantir. Afinal, ela é uma atriz. Atriz ou não, sua decisão tinha sido tomada. E assim foi que, após 72 horas na pista, as luzes da televisão se apagaram. Os repórteres correram para os telefones. Os turistas que assistiam àquele drama se afastaram e o voo 316 ganhou os céus da noite. A nave do tempo também está retida. Estará ela aguardando certos passageiros a bordo tomarem sua decisão? Ouça, amigo, de acordo com o livro de Apocalipse, esta é uma descrição razoavelmente acurada do que está acontecendo. Vejamos o que os 4 anjos foram encarregados de fazer. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Ventos retidos, anjos segurando os ventos da guerra e da destruição, retendo o voo do tempo, desviando o desastre, arrefecendo a força do furacão e da inundação, restringindo os ventos da violência e do terror, segurando a ampulheta de modo inclinado para que os últimos grãos de areia não escapem, proibindo a história de terminar por enquanto. Por que Deus não está querendo terminar tudo até que todas as pessoas tenham decidido o que querem fazer com o seu futuro? Repetidas vezes temos visto acontecer. Temos nos preparado para o grande desastre, até para o juízo final. Mas por alguma razão o juízo final não chegou. Agora você sabe por quê. Você sabe agora quem restringe a fúria da tempestade. Quem mantém os ventos retidos. Você já imaginou o que teria acontecido se os árabes tivessem vencido a guerra de Yom Kippur? E se os israelenses tivessem recorrido às armas nucleares, como os boatos de que iriam recorrer? E se o Shah do Irã tivesse sido deposto 25 anos antes? Todo o curso da história teria mudado? E se aquela fracassada tentativa para resgatar os reféns tivesse dado certo? E se não tivesse havido tempestades de areia aquela noite no deserto iraniano? E se os 3 helicópteros não tivessem falhado? E se as chamas de um jato incendiado não tivessem iluminado o céu do Irã? Os reféns teriam sido mortos? Se a bem-intencionada missão tivesse sido bem-sucedida, isso teria provocado a Terceira Guerra Mundial? Eu não sei. Mas eu sei que Deus continua no comando. A história, mais vezes do que imaginamos, tem sido alterada pela intervenção divina. Deus trabalha de milhares de maneiras que jamais passaram pela nossa mente. Se não fosse a mão restritiva dele,
sobre os ventos do terror internacional, o Armagedon já teria nos levado há muito tempo. Evidentemente, Deus diz aos ventos da guerra o que ele diz às ondas do mar, e isto é muito interessante. Vejamos o que diz Jó 38:11. E disse: até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Isto não é interessante? Mas um dia, muito em breve, os ventos serão soltos. Eles soprarão com fúria que desafia a imaginação. E todo o planeta terá que ser evacuado. Até quando os anjos vão reter os ventos? Vamos para Apocalipse 7, versículos 2 e 3. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Os anjos estão retendo os ventos até o povo de Deus estar assinalado na sua testa. Como uma marca visível? Não. Mas milhares de homens, mulheres e crianças estarão amando tanto a Jesus que dirão: Senhor, eu quero ser assinalado como um de seus filhos para sempre. Mas outros milhares, a maioria, infelizmente, dirá em seu coração ou através de seus atos: não, obrigado, Senhor. Sei que o Senhor morreu para me salvar, mas não tenho certeza de que quero ser salvo. Prefiro seguir o meu próprio caminho. Dói muito no Filho de Deus ver homens e mulheres rejeitarem o dom da vida que custou a ele tanto. Você vê por quê? Vê pelo menos uma razão para ele ficar esperando um pouco mais. Ele não quer que nenhuma alma se perca e que possivelmente poderia ser salva. Note o que está em 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Porém é longânimo, está vendo? Longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas um dia, em breve, todo homem, mulher e criança terá que se decidir. Existirão apenas 2 grupos naquele dia: os que aceitam o sacrifício de Jesus e os que rejeitam. Virá um dia em que o Salvador saberá que aqueles num dos grupos jamais vão parar de pecar e aqueles do outro grupo nunca mais pecarão. E aí o decreto final será feito. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Este decreto marcará o fim do tempo da graça. Não haverá mudança de lados depois disso. Não porque Deus queira ser arbitrário. Não porque Ele queira deixar alguém de fora. Na verdade, o decreto refletirá o fato de que homens e mulheres fizeram a sua escolha final. E agora Deus respeitará tal escolha. Isso é que o profeta Daniel nos diz que acontecerá naquela ocasião. Daniel capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aí então os ventos soprarão. Assim seremos introduzidos a uma época de problemas como este mundo jamais conheceu. Então os 7 julgamentos finais serão mandados sobre os inimigos de Deus. Aí as predições de Apocalipse atingirão seu cumprimento final. Assim, os últimos grãos de areia passarão através da ampulheta. E então, de acordo com o profeta Daniel, o povo de Deus será libertado e Jesus voltará. Você está pronto para os ventos que soprarão? O dia da destruição não aconteceu a um planeta que nada suspeitava ainda, mas não vai demorar. Mesmo agora, muitos ainda estão brincando nos últimos instantes. Durante estas semanas de nossos estudos bíblicos em vídeo, nós nos tornamos amigos. Você confia em que tenho sido sincero, trazendo-lhe a mensagem de Deus para o tempo do fim. E esta mensagem não apenas contém encorajamento, verdade e inspiração, mas sérias palavras de advertência também. Hoje, quando estas palavras são ditas,
Os anjos não deixaram os ventos soprarem, embora pareça que estejam afrouxando as mãos. Hoje, quando digo estas palavras, não é muito tarde para que façam sua escolha para a eternidade. Mas as palavras que são verdade hoje podem não ser verdade amanhã. Amanhã, o estrondo dos ventos retidos poderá nos ensurdecer com a sua fúria, quando libertados. Quando o tempo começar sua aproximação final para o encontro com a eternidade, as profecias de Daniel e de Apocalipse, as profecias que restaram, serão cumpridas com uma rapidez de tirar o nosso fôlego. O tempo é história em movimento. Ele anda como um trem de carga, sempre tão lento, vindo do passado. Como é que o tempo pode se esgotar? Como é que o trem lento poderá nos alcançar? Mas um dia, em breve, ele passará por nós como se estivéssemos a um apito distante. E o futuro se tornará o passado. Você já pensou como seria olhar para o fim dos tempos lá do futuro, para o fim do mundo? Hoje brincamos com os últimos instantes, mas muito em breve esses últimos instantes terão passado. Não lhe parece incrível o modo como o tempo voa? Pense, por favor, no dia em que Deus libertou o seu povo da tirania do Egito antigo. Se você tivesse visitado o Egito apenas 4 meses antes disso acontecer, não teria encontrado nenhum sinal visível de que Deus estava a ponto de libertar um povo escravizado. Entretanto, no curto espaço de 4 meses, Deus enviou 10 terríveis julgamentos sobre a terra e libertou o seu povo do jeito que ele tinha prometido. E vai ser assim de novo. As últimas páginas da história vão virar mais rápido do que nossos olhos poderão focalizar. Nesse meio tempo, seja qual for esse meio tempo, o inimigo fará o máximo para desviar a nossa atenção da única coisa que importa: prepararmos-nos para encontrar nosso Senhor. Note que Jesus compara a nossa geração com os dias de Noé. Mateus 24, versos 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus disse isso, assim como foi nos dias de Noé, uma geração surpreendida. Por que não tiveram nenhum alerta? Não, eles foram alertados durante 120 anos. E, sem dúvida, houve aqueles que, quando ouviram no início aquela alarmante predição, convenceram-se de que Noé estava certo. Mas, com o passar do tempo, a pequena margem de sua convicção se perdeu na rotina do dia a dia. Como poderia haver uma inundação global? Eles eram sofisticados para acreditarem nisso. O senso de realidade foi se embotando até aquilo parecer ficção. Aí ficaram surpresos, mas não precisavam ter ficado. Podia ter acontecido conosco. Estava uma noite agradável e límpida naquele verão. O voo 212 da Eastern se aproximava de Charlotte, Carolina do Norte. A tripulação do voo discutia política e carros usados. Nada demais em se discutir sobre política e carros usados. Nada demais, exceto que suas palavras se transformariam em areia numa ampulheta. Ei, vejam. Um parque de diversão chamou a atenção deles. O sinal de alerta de baixa altitude pode ter sido considerado mais uma tolice do que uma advertência. Mas aquele sinal era mesmo o último, antes do ponto de onde não há volta. A calma reinava na cabine enquanto os últimos instantes passavam. 6 segundos antes da queda, o comandante disse: tudo o que temos a fazer é encontrar o aeroporto. Sim, disse o copiloto. Os 2 homens gritaram cerca de meio segundo antes da queda. 10 meses depois, após cuidadosa investigação, o relatório do Departamento Nacional de Segurança em Transportes fornecia esta manchete: a queda do avião em que morreram 72 deveu-se à conversa fiada do piloto. Distraído, despreocupado com os acontecimentos futuros, não deixe isso acontecer com você. Durante toda a nossa vida, o fim do mundo sempre esteve no futuro. A aparição de Jesus atravessando o céu brilhante, vindo para buscar o seu povo, isto sempre esteve no futuro.
Quando é que o fim do mundo pode estar no passado? Nós crescemos com a palavra quase. O fim do mundo para nós sempre esteve quase aqui. A ampulheta, toda a nossa vida, tem estado quase acabando a areia. Os ponteiros do relógio atômico têm estado durante anos parados na meia-noite. Confunde a nossa mente pensarmos em termos de um futuro próximo. Outros prazos fatais se aproximaram e ficaram parados brevemente no quase e foram para o passado. Será que o fim do mundo está imune às leis do tempo e ficará retido para sempre no quase? Jesus não vai... Sabe, Jesus não voltou tão breve quanto esperávamos, mas ele voltará. Ele veio uma vez, não veio? E virá outra vez. Procure se lembrar daqueles 4 meses no Antigo Egito, em que tudo mudou. Sabe, o perigo é que nesta geração moderna, a ficção e a fantasia invadiram nosso lar e a nossa mente. O perigo é que o nosso senso de realidade, ao olhar para a vinda de Jesus, esteja tão dormente que esta também se torne apenas ficção. Enquanto estivermos sonhando nossos sonhos, construindo nossos castelos e vivendo nossas fantasias, enquanto o real estiver confuso e perdido no irreal, e se o Salvador irromper pelos céus e nos encontrar tranquilos, com o nosso faz de conta, inebriados pelo filme da noite passada, e todos despreparados para o encontro com Jesus de verdade? Quero lhes contar uma pequena história. Uma história bem simples que realmente aconteceu. Não consigo esquecê-la. E você não vai esquecer também. 2 alunas do 1º grau estavam num canto da sala com lápis e papel. Pela expressão estampada no rosto, estava claro que elas estavam fazendo alguma coisa muito, muito importante. Chegando mais perto, pudemos ver que elas estavam fazendo uma lista. Olhando sobre os ombros delas, pudemos ler 4 Bíblias, um sabonete, um inário, $10, um rolo de papel higiênico, uma lata de repelentes de insetos, um livro devocional, um estojo de primeiros socorros, um livro de primeiros socorros, uma serrinha, um livro de sobrevivência na selva, um calendário, um mapa, um desodorante, um rádio, 2 cobertores e um guarda-chuva. Todas essas coisas serão levadas numa bolsa verde. O que as 2 garotas planejavam fazer? O que estavam fazendo? Planejando uma viagem a um acampamento? Não, nada tão trivial assim. Uma excursão em alguma floresta cerrada? Não, não exatamente, mas estão próximos. As garotas estiveram lendo na Bíblia a predição de Daniel de um tempo de tribulação como jamais se experimentou, e isso causou uma impressão profunda em sua mente. Lemos a mesma passagem há alguns instantes. As garotas conversaram a respeito disso por um bom tempo com os seus pais e ouviram seu pastor pregar sobre isso. Chegaria o tempo em que os cristãos verdadeiros não seriam bem-vindos nem teriam segurança nas cidades. Teriam que achar um lugar de refúgio nas montanhas. As garotas estavam planejando uma grande fuga e era a intenção delas levar consigo, naquela bolsa verde, as coisas que desejavam ter em tal situação. Ridículo, você dirá. Talvez sim. Mas aquelas 2 garotas, naquele exato momento, possuíam uma coisa bem mais necessária do que tudo o mais, e que gostaria que tivéssemos na crise final. Elas tinham uma fé genuína e sincera. Elas criam realmente que Jesus viria em breve e queriam, de fato, que todos os outros estivessem prontos. Estar preparadas para aquele dia era o número 1 na lista das prioridades delas. Elas podiam estar mal orientadas sobre como se preparar, mas estavam levando a sério, e tal fé, meu amigo, é preciosa. 12 anos mais tarde, com 22 anos, uma daquelas garotas, vamos chamá-la de Júlia, estava planejando entrar para a faculdade de medicina. A lista e a bolsa verde eram apenas uma lembrança agora. Raramente ela pensava na realidade da breve volta de Cristo naquele turbilhão de atividades. Mas algumas vezes, lá no fundo da mente, ela ouviu uma garotinha inocente do 1º grau dizendo: "Ele virá em breve." Mas em seguida ela ouvia a sua própria voz de jovem madura dizendo: "Quieta, garotinha. Quieta, garotinha, você está esperando há 22 anos. O que faz você pensar que ele virá agora?" E aí ela disse: "Uma sensação de medo se espalhava em mim. Tenho tanto medo de algum dia eu dizer quieta, garotinha, e nunca mais ouvir de novo a voz dela."
E nada pode ser mais perigoso, pois o confiante grito da criança é precioso. Esta é uma coisa que Júlia e nenhum de nós gostaria de ter numa crise. Alguns de nós já conheceram tal fé e a perderam. Não existe uma fé mais trágica, mas tal fé é tão facilmente apagada por coisas bem pequenas, coisinhas diárias, coisas inocentes, como ir à escola ou ir ao trabalho, uma carreira, comandar o lar, criar adolescentes. Nossa pequena fama e fortuna podem facilmente nos desviar das coisas que mais importam. E aí, nós também seremos surpreendidos. Estaremos também afastados do nosso primeiro amor, a alegria de nosso primeiro dia com Jesus, nosso primeiro dia com a verdade. Estará tão adormecido por nossa rotina diária que se tornará apenas uma lembrança? Eu digo outra vez, não deixe isso acontecer com você. Ouçamos, Fernando. Quando estou cansado e em meio à sombra estou, o coração ferido ou perseguido sou. Jesus é meu amparo, amigo na aflição. Os seus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Os seus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Quando eu sou tentado na escuridão da dor, se longe tenho estado do seu tão meigo amor, eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Pois se Deus protege as aves, cuidará
de mim. Obrigado, Fernando. Oremos. Amoroso Senhor, mais alguns momentos preciosos de preocupação sincera sobre assuntos vitais, o final dos tempos e a nossa preparação para ele, ou a falta dela. Obrigado pela oportunidade de examinar as opções, de examinar nossos desejos e motivos, de certificarmos o nosso relacionamento com Jesus para nos tornarmos confiantes e seguros. Se perdermos esse dia, perderemos tudo. Que Deus nos ajude a fazer o mais importante primeiro, a colocar em ordem nossas prioridades. Abre o caminho para o Salvador guiar nossa vida por todo o caminho até o lar. Por favor, tira nossas dúvidas, as nossas reservas, os bloqueios pecaminosos da estrada. Ajuda-nos a deixar o Salvador assumir. Em teu nome precioso nós pedimos. Amém.